Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Entrevistas. Desta vez, ao meu lado está o vereador Zerbinato, vai fazer um balanço dos últimos 4 anos aqui na Câmara Municipal conosco. Obrigado, vereador, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Tarlá, pela oportunidade de bater esse papo e expor um pouco sobre tudo o que aconteceu durante esses 4 anos do meu mandato. A gente sabe que em 4 anos dá para fazer muita coisa. Qual projeto ou conquista você pode destacar aqui para a gente, Zerbinato? Eu, acredito que foi um vereador que propôs bons projetos de leis, né? Não aqueles projetos de leis que falam sobre nome de rua, cor do mês, mas sim alguns projetos de leis que impactam diretamente a vida das pessoas da nossa sociedade. Mas, dentre tudo que eu fiz, acredito que o maior destaque foi a minha atuação para a região ali da Zona Leste, aquela região da Anhanguera para trás. Ribeirão Preto é uma cidade que está crescendo muito, né? Ela está crescendo, expandindo de uma forma desordenada, e os bairros que estão mais à margem de Ribeirão Preto, eles estão se desenvolvendo sem uma boa infraestrutura. Então, a minha atuação foi principalmente nesses bairros. Eu acredito que o meu poder de fiscalização e de diálogo com a prefeitura fez com que eu conseguisse levar importantes conquistas para aqueles bairros, principalmente o bairro que eu moro, é óbvio, a minha região de atuação ali, ou o Complexo Ribeirão Verde. Então, se eu tenho algo para destacar, é o trabalho que eu fiz ali naquela região, consegui levar muitas conquistas para lá. Por falar em trabalho naquela região, recentemente eu estive com você lá no Ribeirão Verde, num trabalho de recap que estava sendo feito, e a pessoa lá, a moradora que esteve conosco, ela chorou durante a entrevista. Uma coisa que aparentemente é uma coisa simples, mas para aquela pessoa era uma dor muito forte, né? É como eu falei, Ribeirão Preto se desenvolveu e alguns bairros da margem de Ribeirão ficou muito esquecido, né? Então, ao passo que você consegue buscar o recurso para levar o asfaltamento ali, você trabalha ali com a qualidade de vida de verdade daquela pessoa, né? O que para a gente é mais um recap, o que para o executivo é mais um recap, para aquela pessoa ali a qualidade de vida, ela poder brincar com o filho de patinete, de skate na porta de casa, voltar a poder brincar com o filho na porta de casa, ali não ter aquele medo, traz essa sensação de segurança e uma maior autoestima, né? Então, nessa oportunidade, eu também fiquei muito emocionado de receber esse reconhecimento das pessoas. A gente vê, porque ela falou de segurança, né? De questão de cair, de uma pessoa idosa cair, também de voar pedra, né? Na hora que passam os carros, né? A criança não poder brincar, sabe? Né? Então, assim, como eu disse, é muito gratificante ver que o meu trabalho retornou de forma positiva, principalmente onde eu atuo, né? Que é ali no Complexo Ribeirão Verde. Além do recap, foram 32 ruas que eu apontei as ruas para o executivo ali, naquele diálogo, mostrando de fato onde estavam as ruas mais ruins, né, daquela região. Fiz um trabalho de recap também ali no aeroporto, no Portinari e Flamboyance. Então, naquela região da Zona Leste, eu atuei muito de forma positiva ali, né? Um trabalho que você esteve muito à frente é da UPA Ribeirão Verde. Como é que tá essa história lá? A UPA hoje, ela tá a todo vapor. É um orgulho muito grande. Já fizeram a laje, né? A empresa que fez a obra, que está construindo a obra, a obra já está em ponto de laje. Eu estou acompanhando praticamente semanalmente, eu tenho ido a obra da UPA do Complexo Ribeirão Verde ali, e é um orgulho muito grande saber que aquela região da Anhanguera para trás, que vai crescer muito ainda nos próximos anos, porque o plano de expansão urbana de Ribeirão Preto, ele é avassalador para aquela região ali, ele vai ampliar muito aquela região, e ter uma unidade de pronto atendimento, uma unidade de pronto-socorro ali naquela região vai beneficiar muito os moradores ao longo prazo, inclusive, com o crescimento dessa região a longo prazo. Vamos falar um pouquinho de uma questão, de uma lei sua, né? Um projeto que foi aprovado aqui na casa sobre cuidados paliativos, né, Zerbinato? Uma política municipal importante sobre cuidados paliativos. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, por favor. A política municipal de cuidados paliativos é uma das leis aprovadas que eu tenho um maior orgulho, vamos dizer assim, de várias outras que eu aprovei, e é por isso que eu digo, eu aprovei legislações aqui na casa ao longo desses 4 anos que levaram impacto direto para as pessoas, né?
os trabalhos, as ações de cuidados paliativos que tinham em Ribeirão Preto antes dessa lei, eles eram esparsos, né? Então, assim, tinha uma ONG que trabalhava com cuidados paliativos aqui, tinha o HE que trabalhava com cuidados paliativos, mas não se conversava nem com a ONG, não se conversava com o HC, não conversava com o Hospital das Clínicas, não conversava com as UPAs. Então, um paciente de cuidados paliativos que era atendido pelo HC, por exemplo, pelo HE, enfim, ou que seja mesmo pelo Santa Lídia, quando ele estava na casa dele e ele precisava de um socorro e ia para a UPA não tinha esse prontuário de que ele era atendido, ele era um paciente de cuidados paliativos do HC e não tinha o prontuário dele. Quando esse paciente ia lá para o HC ou para o HE onde ele era atendido, não tinha um prontuário falando que ele teve que ir para a UPA 2, 3 vezes ao longo desse espaço de tempo até ele voltar a ser atendido no HC, no HE onde ele é atendido, né? Então, a política pública de cuidados paliativos, ela conseguiu unificar toda essa rede, né? Então, de ações esparsas, a gente conectou toda essa rede dentro de um programa de cuidados paliativos, dentro dessa política municipal. Então, é uma organização que eu consegui fazer, né, na legislação. Lógico que isso demandou muito, foi um trabalho de investigação, de estudos, de como funciona cada serviço, de ir a campo para ver cada serviço como funciona, de conversar com as pessoas que usam, com as pessoas que trabalham nesses serviços, para a gente conseguir fazer o melhor projeto possível, que seja institucional, constitucional e que seja também, que atenda também de fato as pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia. Porque eu vejo muitas legislações que são feitas por técnicos, só que elas não atendem de fato o trabalho na ponta, sabe? Então, eu tenho muito orgulho do meu mandato de poder, com muita consistência, fazer esses projetos de leis que eu fiz ao longo dos anos. Tá, vindo aqui o trabalho aqui para dentro da casa, você está como presidente da Comissão de Finanças dentro da casa. É uma comissão muito importante aqui dentro, né? Que foi confiada a você. Por que você acredita que seus companheiros tiveram tanta confiança de dar essa comissão nas suas mãos? Cara, a Comissão de Finanças, ela é a segunda comissão mais importante aqui da casa, né? Eu já estou há 2 anos na presidência da Comissão de Finanças e os primeiros 2 anos que eu estive no mandato, eu já estava na Comissão de Finanças também. Então, desde que eu cheguei aqui, cheguei com uma qualidade muito técnica, tanto do meu conhecimento em si, quanto também da minha assessoria, né? E ao longo desses anos, os colegas que aqui estavam foram entendendo o meu trabalho, entendendo a credibilidade do meu trabalho, e aí fui ganhando espaço para estar nas comissões e poder fazer o que é certo dentro de cada comissão. Outra comissão da qual você faz parte é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Para quem não sabe, uma comissão importantíssima aqui dentro da casa. Acho que é a mais importante, né? Porque qualquer projeto de lei que entra aqui dentro da casa passa por essa comissão. E você é membro dessa comissão. Mais uma vez, os vereadores depositaram essa confiança em você. Exatamente isso. Ano passado, eu fui vice-presidente da CCJ, né? Em todos os anos, 4 anos, eu estive como membro da CCJ, e isso revela uma importância do conceito do meu trabalho, que eu trouxe aqui, a filosofia do meu trabalho que eu implantei aqui dentro da Câmara, né? Isso fez com que os colegas tivessem segurança de fazer com que eu estivesse dentro da CCJ para elaborar os projetos, aparecer nos projetos dos outros colegas, dos outros vereadores aí, e poder ter uma segurança para os projetos irem para votação. Outra comissão da qual você faz parte, vice-presidente, comissão de esportes, né? Você entrou há 4 anos nessa casa. Como é que estava o esporte antes? Como é que você enxerga hoje, no final de 2024? Acredito que o esporte na cidade em si, ele deu um salto muito grande do ponto de vista organizacional. Uhum. Acredito que o trabalho na ponta, antes, ele era feito de uma forma muito assistencialista, sabe? E hoje, o trabalho na Secretaria de Esporte, que foi feito na Secretaria de Esporte pelo atual governo, ele foi feito um trabalho de base, de organizar a legislação e também organizar o formato de organização dentro da Secretaria de Esportes, né? Agora, o que falta, acredito eu, é o serviço chegar na ponta. Chegar nos campos da prefeitura, nos campos dos bairros,
contratação de mais professores na área da escolinha de futebol, escolinha de vôlei, escolinha de natação, né? Então acho que a prefeitura na área no esporte falta investir de fato lá na ponta. Eu acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber como é que funciona o trabalho do vereador internamente, né? Qual que é a opinião do vereador. Teve algum sabor muito forte que você sofreu aqui dentro? Teve alguma coisa que você gostaria de falar? De ter sido vereador? Porque é a realização de um sonho, você é um líder comunitário em Ribeirão Verde, veio para trabalhar nessa casa e trabalhar com muitas pessoas, muitas vezes a gente vai divergir de opiniões. Então, teve algum dissabor em ser vereador para você? Acredito que não, assim, quando eu entrei, Tarlá, eu já fazia parte do jogo político, vamos dizer assim, não do jogo político aqui dentro da Câmara, mas trabalhava muito para a comunidade, um líder comunitário. Eu fiz faculdade de ciência política, fiz uma pós-graduação em gestão pública, então eu já mais ou menos sabia como era o jogo aqui dentro, né? Óbvio que a experiência na prática ela é muito mais rica, né? É muito mais intensa, mas eu já sabia como mais ou menos as coisas funcionavam. Então não foi nada aqui dentro que me decepcionou. Acredito que o que me decepciona estando na política é mais um fato social. Acredito assim, a população ela não entende o trabalho do vereador, né? E eu tentei fazer um trabalho muito grande de aproximação da população. Como eu sou um líder comunitário, eu tentei fazer esse trabalho de aproximação da população para a população entender como as coisas da política funcionam, né? Não só da política, mas como da prefeitura, né? Então, vamos supor, o tapa-buraco, vamos supor. A população ela fica refém dos vereadores para tapar um buraco. E, na verdade, a população ela tem que pedir esse tapa-buraco para a prefeitura. Ela também tem que fazer a parte dela, né? O dever dela de munícipe, ela pedir esse tapa-buraco para a prefeitura. Se a prefeitura der um prazo de 5 dias para tapar um buraco, ou para arrumar um vazamento, para cortar uma árvore, e não for dentro desses 5 dias, desse prazo estipulado pela própria prefeitura, quer dizer que o trabalho da prefeitura não está funcionando com êxito. E aí, sim, é o trabalho do vereador fiscalizar se a prefeitura está fazendo o trabalho certo, está entregando um trabalho de qualidade para o munícipe ou não, né? Então, o vereador tem esse trabalho de fiscalizador, né? Ele não é um zelador do povo. O zelador é a prefeitura, a Secretaria de Zeladoria, né? de infraestrutura. Então, a população ela não entende esse conceito do vereador. Óbvio que existe uma cultura social por trás disso, né? Não é só os vereadores daqui de Ribeirão que usam desse sistema, desse desconhecimento da população, da grande maioria da população também, para benefício próprio, vamos dizer assim, né? Mas e o próprio desconhecimento da população, não desconhecimento, mas acredito que um grande afastamento, né? O que eu vejo, a população em geral, ela segue 22 jogadores de futebol nas redes sociais, ela segue 22 cantor, 22 ator famoso, 22 influencer, enfim. Só que ela não segue o trabalho dos 22 vereadores na cidade, né? Às vezes ela não segue nem o trabalho do vereador que ela votou, né? Ela não segue o trabalho do prefeito. Então ela não tem esse parâmetro de falar assim, pô, esse vereador trabalha nessa causa, aquele outro vereador trabalha naquela causa. Olha, gosto do trabalho do vereador, concordo com o vereador nessa votação, discordo dele nessa, né? Então, e aí chega ao final dos 4 anos, a população fala, pô, mas o vereador não votou, o vereador não trabalhou, não vi a atuação dele, mas a própria população realmente também não acompanha muito. Eu acho que esse é um grande descontentamento, acredito que eu tive, mas é um descontentamento mais social, né, cultural, do que do jogo político em si. Tem alguma coisa que você sente que vai ficar faltando assim no final desse ano? Falar, nossa, se eu tivesse mais um ano, eu ia tirar do papel isso aqui e ia colocar em prática. Acredito que, assim, óbvio que tem muito trabalho a ser feito ainda pela cidade, né? Tem muito que a cidade desenvolver. Aqui dentro da casa eu tenho muitos projetos de leis ainda que eu tenho interesse de passar aqui na casa, né? Mas acredito que o meu trabalho foi bem cumprido, sabe? Acredito que tudo que eu tinha de ideia eu consegui executar bem ao longo desses 4 anos, e óbvio que é continuar trabalhando aí para que a cidade continue se desenvolvendo cada vez mais. Zerbinato, depois de 8 anos de Duarte, agora Ricardo. O que você espera do Ricardo na prefeitura? Então,
Antes de 8 anos de Duarte, eu acho que a gente precisa falar que teve 8 anos de governo Darcy Vera, né? Darcy Vera teve um governo que foi muito populista, muito voltado à assistência social e muitas vezes até mesmo ao assistencialismo, a troca de favores com vereadores, enfim, né? Isso ficou muito claro aí na mídia e que ao final do segundo mandato dela estourou-se uma bomba financeira e administrativa também, né? E aí o Duarte Nogueira, ele precisou usar esses anos para colocar a casa em ordem, vamos dizer assim, né? E do meu ponto de vista, acredito que organizou-se muitos processos, protocolos e padrões dentro das secretarias, né, do Executivo, e acho que hoje o Ricardo Silva ele tem uma grande responsabilidade com essa casa em ordem, com as finanças da cidade em ordem, ele voltar a investir no serviço de ponta. Como eu falei na Secretaria de Esportes, isso falta na Secretaria de Saúde, falta na Secretaria de Assistência Social, sabe? Eu acho que falta o serviço da ponta. Hoje, a administração pública ela se encontra mais organizada do que no passado. Né? Acho que esse prefeito agora, o atual, que vai entrar agora a partir de 2025, ele tem essa tarefa aí de pegar com tudo organizadinho e realmente entregar um serviço de qualidade para a população na ponta. Se você encontrar um vereador ali fora que foi eleito primeiro mandato, tá chegando agora, o que você diria para ele, se ele pedir uma sugestão para você, um conselho? Procure um terapeuta. Acho que assim, terapia é uma coisa que todo ser humano precisa. Eu falei brincando aqui, mas é importante ter a terapia, sabe, ter a saúde mental aqui em dia, porque muitas vezes aqui a sua opinião, a sua votação, você perde, né? Às vezes o que você pensa que é ideal para a cidade, o seu próprio projeto você não passa, não consegue ter a maioria dos votos aqui, e muitas vezes você fica frustrado com isso aqui, né? No início, eu fiquei muito frustrado. Meu projeto não passou. Olha, tal projeto que eu acredito que não faria bem para a cidade, é um projeto de terceirização, algo nesse sentido que eu discordava, e tinha a maioria dos votos dos colegas. Né? Então, acho que entender que nem sempre a nossa vontade vai ser feita é um processo que você precisa, principalmente quem está entrando aqui dentro, precisa entender e mastigar isso com o tempo, né? Amadurecer e tal. Então, acho que a ajuda de um terapeuta, acho que é importante na hora que você entra, mas, sobretudo, é entrar com humildade, tentar entender todos os processos internos aqui da Câmara, né, o trabalho de todos os funcionários, respeitando o trabalho de todos os funcionários, entender que quem está aqui está tentando fazer o seu melhor, quem está na prefeitura, no executivo, está tentando fazer o seu melhor. Né? Então, foi como eu tentei levar o meu mandato ao longo desses anos, sempre respeitando o trabalho de todo mundo, por mais que discorde das minhas ideias, por mais que discorde dos meus projetos, dos meus ideais, né? Acho que o respeito é muito válido, levar em consideração que aqui está todo mundo, independente da sua ideologia, tentando acertar. O cara que tem um pensamento contra o governo, ou de esquerda, ou de direita, ele também está tentando fazer o seu melhor porque ele acredita que é o melhor para a nossa sociedade. Né? Então, acho que esse processo de amadurecimento, ele vem se dando com o tempo, com a participação. Né? Então, acho que é importante assim, a gente ter essa humildade. A gente sabe que, apesar de não ter sido reeleito, né, nem sempre quando um vereador não é reeleito é porque ele não teve uma votação expressiva. Muitas vezes o coeficiente eleitoral influencia muito nisso. Você teve uma votação expressiva, então tem muita gente que confia no seu trabalho. Você pretende continuar na política? Atuação em alguma área? Eu pretendo continuar na política, né? Acredito que eu tenho muito a ajudar a Ribeirão Preto a desenvolver ainda. Eu tenho 32 anos, eu tenho a formação em ciência política, eu tenho uma especialização em gestão pública, tenho uma vasta experiência de liderança comunitária, de entender os gargalos da cidade, o que as pessoas mais precisam do poder executivo. Tenho essa experiência agora como vereador aqui durante 4 anos. Então, eu acredito que eu venho amadurecendo muito, né? Mesmo com pouca idade, eu venho amadurecendo muito como ser humano mesmo e como ator público, né? Político.
da nossa cidade. Então eu tenho interesse de continuar, acredito que posso ajudar muito o setor público ainda da nossa cidade a se desenvolver também para entregar um serviço melhor para a nossa população. Como você disse, eu tive muito pouco voto, faltou para eu ser reeleito, né? Não foi uma questão de voto, por voto que eu não fui reeleito. Eu tive 1.913 votos em 2020, quando eu fui eleito, e agora eu tive praticamente 2.900 votos, né? Então, quer dizer que a minha votação ela aumentou, quer dizer que a população gostou do meu trabalho, né? Quem não conhecia o meu trabalho também passou a conhecer e passou a gostar do meu trabalho. Eu ampliei a minha votação, muito mais gente, mais de 1.000 pessoas acreditando, confiando no meu trabalho. E então fico muito feliz, muito honrado, ainda quero aproveitar mais uma oportunidade para agradecer, né, todas as pessoas que confiam e votaram em mim, deram esse voto de confiança, e dizer que o trabalho não vai parar, que ele é independente do cargo, né? O cargo de vereador ou qualquer cargo de prefeito, cargo de deputado, de secretário, ele é passageiro na vida do ator político, né? O ator político ele precisa trabalhar independente de cargo. O ator político que ele trabalha pelo cargo, em um certo momento ali ele desiste, né? E o ator político que ele tem um propósito de vida de ajudar a população, ajudar a cidade, ele sabe que o cargo é passageiro. Uma hora ele está com cargo, outra hora ele não está com cargo, outra hora ele está num cargo da prefeitura, outro de deputado, outro de vereador, outra hora ele está sem cargo. Então acho que isso faz parte do jogo, faz parte da democracia, todo o quociente eleitoral, essas questões matemáticas eleitorais e partidárias também faz parte do jogo, e dessa vez eu não fui beneficiado, né? Como em 2020 eu fui beneficiado, eu tive 1.913 votos e fui eleito, né? Teve gente que com 3, 4 mil votos ficou de fora. Então faz parte do jogo e o trabalho continua. Você falou de trabalho, uma coisa que eu me lembrei é que recentemente eu estive no bairro José Sampaio e uma pessoa falou assim para mim, aqui tá muito sujo, aqui precisa de um ecoponto, igual foi feito lá no Ribeirão Verde. O ecoponto também foi uma bandeira sua lá, né? O ecoponto é uma bandeira minha desde que eu comecei a atuar, né? Como eu disse, a cultura da população também influencia muito no jogo político, né? E na nossa sociedade. Então, desde quando começaram a ter essa política pública, né, de resíduos sólidos, reciclável de resíduos sólidos, os ecopontos principalmente, eu fui um dos principais atores que apoiou esse tipo de ação. Porque antes na cidade a gente tinha as caçambas sociais, era um projeto, né, era um programa que não deu certo, sabe? Era um programa sem a mínima estrutura. E quando veio a ideia dos ecopontos, eu vi que era um programa sério, um programa com uma baita de uma estrutura, bem organizadinho, e comecei a cobrar que tivessem vários outros pontos da cidade. E óbvio que dentro da minha região de atuação, né, de maior atuação, ali também, que era uma região mais carente da cidade, uma população que algumas pessoas não têm a educação necessária para contratar uma caçamba, né, e destinar esse resíduo dela de uma forma adequada. Então o ecoponto ele vem não só para trabalhar na política pública de resíduos sólidos, mas também na educação ambiental das pessoas, porque ensina as pessoas que o entulho dela ela pode jogar num lugar que vai ser reciclado, a televisão dela, o sofá dela pode ser reciclado, pode ser jogado num local adequado para isso, que ela não vai jogar em qualquer lugar, né? Numa área pública, numa área privada, que seja na esquina, na frente de casa. Então isso contribui muito para a educação cidadã também, sabe? O ecoponto. E aí foi uma bandeira minha, muito antes de eu ser eleito vereador, eu comecei a brigar por um ecoponto lá dentro do Complexo Ribeirão Verde, apontar a necessidade desde 2015, que eu apontava essa necessidade, inclusive já tinha colocado aqui também na LDO, né, na LOA, participava das audiências públicas também e já apontava a necessidade de ter o ecoponto lá dentro. E aí quando eu fui eleito vereador, eu tive mais força para brigar para que um ecoponto fosse construído lá. Você falou de audiência pública, você presidiu algumas aqui durante esses 4 anos. A participação popular é baixa em audiência ainda, né, Zerbinato? A participação popular é baixa devido a muitos fatores, né?
eu encontro com gente na rua, e isso depois que eu fui eleito ampliou muito, e eu fiz um trabalho sobre isso, as pessoas acham que entrar aqui na Câmara Municipal é paga para entrar, ou que não pode entrar, ou que é algo muito burocrático. As pessoas não sabem os horários da sessão, como funciona, né? Então a falta de participação da população também, a falta de interesse, deixa a população e os políticos muito mais distantes da população. E do contrário também, né? As ações que tem para fazer a população ter um conhecimento um pouco maior sobre o trabalho institucional, seja do poder público como um todo, acho que ainda também não chega na ponta, né? Às vezes a gente fica se conversando com nós mesmos, né? Então a participação é baixa. Quem tem mais acesso são entidades, né? E atores que permeiam mais essa bolha política, assim. Mas acredito que as audiências, elas poderiam ser feitas em outros modelos, fazer audiências nos bairros, para aumentar um pouco essa participação popular também, para as pessoas entenderem que elas podem dar sugestão, né? E acho que isso contribui ainda mais para a democracia, porque a população pode dar sugestão, não quer dizer que essa sugestão vai ser acatada. E se for acatada pelo poder legislativo e virar uma emenda, pode ser que o poder executivo também não acate, pode ser que ele vete. Então, a população ela entra nesse jogo da democracia, né? Nesse jogo institucional de como as coisas funcionam no legislativo, com o executivo e com a pressão popular e com os interesses e com as necessidades populares. Tá certo, Zerbinato. Durante esse tempo a gente tratou de alguns assuntos muito importantes. Eu gostaria que, por gentileza, você deixasse uma mensagem para o seu público, como se eles estivessem sentados aqui, todos assistindo, quem votou em você, confiou no seu trabalho. E o que você diria para eles? Que eu agradeço, mais uma vez, por cada pessoa que confiou em mim, confiou seu voto, confiou no trabalho que eu venho fazendo. Dizer que o meu trabalho ele não vai parar, que independente de cargo, eu continuo trabalhando, acredito que a cidade ainda tem muito a se desenvolver e que eu posso ajudar nesse desenvolvimento, nessa melhoria da nossa cidade de Ribeirão Preto, que tenho muito orgulho de tudo que eu levei, principalmente para a minha região de atuação, que é ali a Zona Leste, a região do Complexo Ribeirão Verde, Portinari, né? Só para você ter uma ideia, eu consegui o ecoponto, que a gente já falou aqui, a UPA, o recapeamento, a reforma de campo de futebol, a primeira praça do Complexo Ribeirão Verde, consegui com uma emenda parlamentar de um deputado estadual, a prefeitura também colocou uma verba e a obra começa agora. Então, consegui um posto de saúde, uma unidade básica de saúde lá para o bairro Parque dos Flamboyantes, recapeamento no bairro Jardim Aeroporto, sabe? Então, consegui mudar a cara ali um pouco, né? Acredito que ainda falta muito, mas consegui mudar a cara daquela região da Zona Leste ali também, né? Consegui melhorar o desenvolvimento ali daquela região. Então, quero dizer que o trabalho não vai parar, pode continuar confiando no meu trabalho, que eu vou continuar trabalhando firme para a gente desenvolver a nossa cidade. Tá certo, então muito obrigado, Zerbinato. Agradeço muito sua participação aqui conosco e agradeço a você também que esteve conosco nesse programa. Assista aos nossos programas, acompanhe nosso trabalho através do YouTube, nosso canal do YouTube, tem muita coisa lá. Assim como o vereador Zerbinato, outros vereadores também gravaram conosco. Assista. Grande abraço para você.